Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Você está falando, né, o presbítero Isaac. Eu vou dar aí a primeira videoaula, tá, irmãos? Que os irmãos poderão estar recorrendo aí, quem faltar a aula, seminário, e quem for fazer a distância também. Essa é a aula de número 1, de introdução bíblica, tá bom? E nós vamos aqui dar algumas informações, que são válidas, né, para nós considerarmos essa primeira aula, né, e a Bíblia. Vamos dar aqui algumas informações da Bíblia. A Bíblia ela tem 1189 capítulos e 31 versículos. Né? E o assunto principal da Bíblia é a criação e a perdição do homem, né? A criação, regeneração e restauração da terra também é um assunto principal que a Bíblia tem. E a palavra-chave da Bíblia é Deus. Tá? E o versículo-chave é João capítulo 3, versículo 16. A palavra Bíblia ela é de origem grega, tá, irmão? E ela quer dizer rolo pequeno de papiro, que é o diminutivo de Bíblia, tá? Que é folha de papiro preparada para escrita. E essa palavra Bíblia ela foi usada pela primeira vez pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo, tá? Que viveu aí entre 398 e 498, 404. Então, portanto, a Bíblia ela é constituída de uma pequena biblioteca, tá? Que contém 63 livros, sendo que ela é dividida entre o Antigo Testamento, que tem 39 livros, e o Novo Testamento, que tem 27 livros. E esses livros eles foram escritos num período de aproximadamente 1.600 anos, tá? E por mais de 40 autores diferentes, e dos mais distintos e remotos lugares eles eram. E todos eles foram inspirados por Deus, como diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 36, versículo 2. Né? Toma o rolo, o livro, escreve nele todas as palavras que te falei. E toda a escritura é inspirada por Deus, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aí está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E nós, na Bíblia, irmão, nós encontramos a revelação de Deus, tá? A toda a humanidade, ao revelar o quê? O único Deus é Jesus Cristo, e a quem ele enviou. Né? Em João capítulo 17, versículo 3, nós vemos isso. E sendo as Escrituras a revelação de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, são o seu esforço de revelar a sua salvação. Tá? Ou seja, Deus se esforça em revelar a sua salvação nesses dois testamentos que deixou para nós. E, através de Jesus Cristo, né? Claro, que é o centro da Bíblia, o centro da palavra de Deus. E como alguém já disse, né? A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando com o homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Tá? E a Bíblia tem como tema central a revelação de Jesus Cristo em busca do ser humano perdido. Né? A gente vê isso, esse tema central, em Mateus capítulo 20, versículo 28. Por que a Bíblia deve ser estudada, irmãos? Porque ela é a luz para quem está procurando a verdade. Né? Aí tem referência que nós damos em Salmo 119, 105. Né? Quando ela fala a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Né? E João capítulo 17, versículo 17. As Escrituras também é o alimento para a nossa alma. Né? Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, você vai ver isso. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, também vai ver isso, que ela é alimento para a sua alma. E também é o meio usado pelo Espírito Santo de Deus para nos falar. A Bíblia, por isso que nós devemos ler a Bíblia. É muito importante, por causa que o Espírito Santo fala no nosso coração através da palavra de Deus. Né? E a gente vê isso em Efésios capítulo 6, versículo 17. Uma referência aí para você estudar em casa, para você procurar essas referências. E vamos ver agora, irmãos, como foi formada a Bíblia hebraica. Tá? É diferente da nossa Bíblia aqui ocidental. Tá? A Bíblia hebraica ela é constituída de Antigo Testamento e Novo. Né? O Antigo Testamento hebraico ele é composto de quê? A Torá, que é a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Chamado Pentateuco também, nós bem conhecemos isso. Né?
Os profetas, que são os homens separados e inspirados por Deus, também constam na nossa Bíblia, né? E os escritos, que são chamados os agiógrafos, que contam muito sobre a história, né? As histórias do povo hebreu. E como é constituída a nossa Bíblia, irmão? O Antigo Testamento é composto de 39 livros, dividido em 5 partes. Nós vimos a divisão da Bíblia hebraica ali e tal, que é constituída pela Torá, os profetas escritos. Agora vamos ver da nossa Bíblia Sagrada. Né? São 39 livros no Antigo Testamento, constituídos em 5 partes. Vamos lá, a primeira parte são os livros da lei, que tratam da criação e da lei do povo hebraico. Né? Deus, ele, no Antigo Testamento, na primeira parte ali, ele funda o seu povo, tá? Em Abraão, quando ele escolhe Abraão ali na Babilônia e faz a promessa a ele. Depois de escolhido Abraão, feita a promessa, os patriarcas passam, Deus vê ali que a humanidade não está muito boa, acaba que envia o dilúvio, daqui a pouco vem perdão, o dilúvio vem antes, né? Depois vem Abraão, depois vem Moisés. Moisés, o povo já separado ali, né? Escolhido. Aí Deus vai e cria uma lei para o povo que está no Egito. Né? Uma lei, uma constituição que o povo deveria respeitar e viver em prol dela. Né? Por meio dela, eles poderiam ser perdoados seus pecados, oferecer ofertas, fazer todo o procedimento que o povo deveria fazer. Então vamos lá. Em Gênesis, ele fala como tudo começou, né? O pecado, o sofrimento, o êxodo. Fala da saída do povo hebreu do Egito, né? Até o Monte Sinai, quando eles recebem a lei. Levítico, ele já fala propriamente das leis, né? Dos mandamentos, né? Que Deus dá a Israel. Né? Números, fala da contagem dos israelitas, da promessa da terra prometida e tudo mais. E Deuteronômio, depois que o pessoal já está ali, né, na terra prometida, estabelecido, Deus revê as leis com eles, né? E Moisés faz seus vários discursos aí e tudo mais. Então vamos lá. A segunda parte são os livros históricos, irmãos, ou seja, que fala da caminhada do povo israelita. Né? Temos aí o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas e Esdras, Neemias e Esther. A terceira parte, ela é dividida em livros poéticos, que são chamados devido ao seu gênero de escrita, né? Falam de poesias, de rimas, de cânticos. Temos aí o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, irmão. Tá? A quarta parte são os profetas maiores. Eles são chamados assim porque eles tiveram mais tempo, né, de ministério aí, do que os outros profetas. Então, e também por seus livros serem maiores do que, logicamente, os outros profetas. Não quer dizer que todos esses profetas eles têm um livro maior, né, do que os profetas menores. Mas temos aí Daniel, temos aí Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, né, Ezequiel e Daniel. Tá? A quinta parte e última parte fala dos profetas menores. Porque eles, profetas menores, eles são chamados assim porque eles tiveram menos tempo de ministério e eles não exerciam, né, o ofício de profeta. Eles eram homens comuns, mas Deus usou eles no período para eles profetizarem, né, e também porque seus livros são menores. Nós temos aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, isso aí, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 profetas menores que nós temos, né? Temos aí 5 profetas maiores, livros aí, e assim a gente fecha o Antigo Testamento. E já passando para o Novo Testamento, irmão, nós encontramos aí 27 livros divididos em 4 partes. Eu me lembrar aqui que essa é a aula de introdução bíblica, tá bom, irmão? Então a gente está aqui bem
falando bem da Bíblia aqui, para que os irmãos possam aprender um mínimo, um básico aí, né, da Bíblia. Então, a primeira parte fala das biografias, ou seja, os 4 evangelhos eles falam da biografia de Jesus. Biografia de quem? De Jesus. Sendo que os 3 primeiros eles são chamados sinóticos, porque há um paralelismo, né, que eles apresentam entre si, né, muito mais do que com o último evangelho, que é o de João. Então, Mateus, ele foi escrito para atender aos judeus, né? Falando bem na linguagem, bem para atender os judeus. Marcos, ele também foi escrito para atender os romanos. Romanos que eles eram fascinados por lei, né? Por isso que Deus preparou todo o caminho, né? Dos romanos estarem no poder quando Cristo queria, porque aí eles fariam um julgamento adequado com Cristo, né? Se bem que não foi meio injusto, né? Mas ele foi julgamento pelo romano. E por isso eles fizeram parte da história de Cristo, foram abençoados aí e puderam fazer parte do sacrifício de Cristo, ainda que para crucificá-lo, tá bom? Para dar-lhe o castigo. Lucas, para os gregos, Jesus como filho de Deus, como filho de homem. Marcos, ele é como um servo, tá? E em Lucas ele vem como filho de Deus. A gente vê muito Jesus falando filho do homem, filho do homem. Em Lucas, os gregos também estavam ali, o Império Greco-Romano dominando ali naquela época. Eu creio que Alexandre o Grande teve uma participação boa também na expansão do Evangelho, porque ele elimizou o mundo da época. Então estava fácil. Todas as nações que estavam sendo dominadas pela Grécia ia lá e falava grego, né? E o Evangelho depois veio sendo escrito em grego e ficou isso bem fácil das pessoas entenderem. Ou seja, Alexandre o Grande deixou sua marca também, fez a sua biblioteca, creu também em Deus, né? E fascinava pelos Espíritos Sagrados da Bíblia e você depois deixa a sua participação aí, por isso foi agraciado por Deus também com um evangelho biográfico, né? Escrito para os gregos, que eles se interessavam muito, né? Sobre os deuses, né? E depois vem de João, que Jesus, né, vem para o mundo, né? João 3,16 fala bem disso, né? Segunda parte, né, é a parte da história, registra a história da igreja primitiva e a atuação do Espírito Santo nos seus primeiros passos ali a igreja. Nós vemos aí o livro do Atos dos Apóstolos, que também pode ser denominado Atos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo moveu aí a igreja emergente aí como nunca para que pudesse espalhar por Judéia, Samaria, né? Toda a nação e os confins da terra. Vamos lá. A terceira parte são as epístolas paulinas. O apóstolo Paulo foi o homem que mais escreveu livro na Bíblia. Foram 3 epístolas. Né? São cartas dirigidas às igrejas ou cartas individuais. Né? E são atribuídas a Paulo. Né? Ele foi o maior missionário aí que já existiu. Né? E louvamos a Deus pela vida dele. Né? Deus fez realmente ele vaso de honra, como disse, né? Quando chamou. Tá aí, Romanos, 1º e 2º Coríntios, tá? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, tá, irmãos? 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. São essas as epístolas paulinas, tá? Que compõem a terceira parte do Novo Testamento. Tá? A quarta parte são as epístolas gerais, que são cartas universais atribuídas a vários apóstolos, sendo que a Epístola aos Hebreus ela é de autor desconhecido. Né? Alguns creem que foi Paulo, outros creem que foi Pedro, mas o autor é desconhecido. Tá bom? Queremos ficar com a Bíblia, não queremos dar aqui nosso parecer, nem o parecer
de eruditos, nem de estudiosos da Bíblia. Queremos aqui dar o nosso parecer bíblico. O parecer bíblico aqui é o que vale. Se eu, por um acaso, irmãos, falar algum dia e pelo meu descuido eu não detalhar a visão do que eu estou falando, e talvez o que eu falar vá de encontro, vá contra a Bíblia, né, os irmãos me perdoem, falem comigo, que eu estarei corrigindo, né, a gafe aí, o erro, e vamos seguir em frente, né? Nós não somos perfeitos, né? São muitas informações que às vezes a gente usa, né? Às vezes deixa de ler um pouco a Bíblia, por estar mais lendo outros livros relacionados à Bíblia, claro, né? Que complementam a história da Bíblia, e às vezes a gente fala uma coisa que não está na Bíblia, às vezes a gente afirma isso, né? Mas não é por mal, não é porque a gente quer, né, parecer, mas é por causa de algum descuido que houve e aí acaba que a gente fala alguma coisa. Mas os irmãos nos perdoam, tá? Voltando lá, as epístolas gerais, vamos lá. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, tá? Temos aí os livros proféticos, então, também chamados de revelação das coisas dos últimos dias que deverão acontecer. Esse último livro é o Apocalipse. Apocalipse é o livro que fala das últimas coisas. Amém, irmãos? E todas as Bíblias são iguais? Não. Se nós compararmos a Bíblia católica, romana, com a Bíblia protestante, nós vamos ver que, além dos 66 livros que a nossa Bíblia contém, né, a Bíblia católica ela possui outros 7 livros chamados apócrifos, né, que são os livros secretos ou escuros, ou misteriosos, que possuem um valor histórico, né, de uma época, mas eles não são canônicos, ou seja, não estão no cânon bíblico. Ou seja, os livros canônicos são os livros que nós consideramos os livros da revelação divina. Tá bom, irmão? Então temos lá os 7 livros. O primeiro deles é o Tobias, que narra a vida de Tobias, tá? Que era filho de um pai cego. O de Judite, que é uma narrativa histórica dos judeus libertados do poder de Holoferne, general da Pérsia, devido à coragem dessa heroína, né, Judite. Ele apareceu aí por volta do século II a.C. A sabedoria, através dos provérbios, a sabedoria verdadeira e a reta, né, diferentemente da gentílica, né, ou iníqua, idólatra. Ele apareceu por volta de 50 a 10 a.C. O Eclesiastes, né, que também é chamado de sabedoria de Jesus, filho de Sirac, né, ele é semelhante ao livro de Provérbios, tá? Ele apareceu em torno de 180 a.C. Tem lá o livro de Baruque, que ele se divide em 3 partes, né, que é a confissão, arrependimento, exortativo e promessa de livramento. E ele apareceu no século II a.C. também, assim como o livro lá de Judite. 1ª e 2ª Macabeus, e na revolta dos Macabeus pelo Império Romano, em 167 a.C., os Macabeus, os irmãos Macabeus, eles se revoltaram, né, por causa do jugo romano, enquanto eles viveram aí, os romanos eles tiveram dificuldade de dominar Israel, né? E aí nós encontramos os livros dele. De Sacreto, o livro de Daniel e o livro de Esther. Nós temos aí a história de Bel, de Dragão e tudo mais. O que produz a Bíblia em nossa vida? Ela produz sabedoria, como nós vemos em Salmo 19, 7. Ela produz esperança, tá, irmão? Em Romanos 15, 4, nós vemos isso. Alegria, Salmo 19, 8, na parte A. Ela ilumina os nossos olhos, como o Salmo 119, 9. Ela nos educa e nos corrige, como 2 Timóteo 3,16, nós podemos ver. Ela nos purifica, como em João, capítulo 15, versículo 3. Ela nos dirige, como nós podemos ver em Salmo 119, versículo 104. Ela produz frutos, né? Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo
você viver o fruto que a Bíblia produz na sua vida. E vamos falar agora das crises revelatórias. Revelação. A palavra revelação, ela vem do vocábulo grego, que ela significa tirar ou levantar o véu. A revelação no sentido bíblico, ela é a verdade revelada ou descoberta ao escritor sagrado pelo Espírito Santo. Tá? Então, é Deus quem toma a iniciativa de trazer o conhecimento dos seres humanos, dos seus planos e propósitos. Tá? Não é um homem que se propõe para poder tomar iniciativa, não. A revelação geral, falando de uma forma geral, é o que? É Deus se revelando através da sua criação. Salmo 19:1, a gente vê isso. E Salmo 97:1 também, nós vemos Deus se revelando através da sua criação. Deus se revelando através da sua natureza, como em Romanos capítulo 1, versículo 20. Né? Também nós vemos Deus se revelando em todas as consciências de si mesmo. Em Atos capítulo 17, capítulo 14, versículo 17. Se revela através da consciência, né, de si mesmo. Ou seja, se a consciência de si mesmo. Quando a pessoa toma consciência de si mesmo, que ela é dependente de Deus, né, Deus se revela a ela. Né? Então, isso foi de uma forma geral. Tá? A revelação especial que nós temos, né, é quando Deus se revelou particularmente pela Escritura. Ou seja, uma revelação especial. Né? Porque aí a Escritura ficou ao alcance de todos nós. Né? Mas isso não houvesse Escritura. Só viveríamos pela história. Né? E Deus, sabendo que a humanidade depois iria evoluir, né? Iriam querer prova, né, da existência de Deus. Deus, ele prova que existe através da Bíblia. Ponto final. Né? Através de revelar o incrédulo somente através da Bíblia. Amém? Então, ele se revelou particularmente na Escritura, como nós vemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Os irmãos que abram aí, compõem todas essas referências que nós estamos dando. Tá? Deus, ele se revelou nesses últimos dias pelo Filho também, como nós vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 2. E Jesus é a revelação do próprio Deus, como em João capítulo 10, versículo 30. Né? E versículo 14, versículo 9. Né? Nós vemos aí Jesus, né? Deus se revelando através de Jesus. Tá? E Jesus também é a revelação de Deus para a nossa salvação. Como nós vemos no capítulo 20, versículo 31 de Romanos, que não há outro meio de salvação se não for através de Jesus. Não há outro nome que nós possamos ser salvos. Tá? Aí nós vimos já a primeira tríade, que é da revelação. Agora da inspiração. Inspiração é o gráfico, que quer dizer escrito. O gráfico de grafia, quer dizer, que é dado por inspiração. E a inspiração significa sopro, né? O ar, o sopro. E é o auxílio sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritos sagrados, para que os seus escritores tivessem plena validade, né? Para que fosse escrito inspiradamente, para que os escritores tivessem validade. Tá? Isto é, o próprio Deus, mediante o Espírito Santo, revelou aos homens o que justamente deviam escrever. Nada mais, nem nada a menos. Tá? A inspiração se revela, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá? Ou seja, mais uma vez a referência de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E Jesus se revela pela palavra, ou seja, o Logos. Né? É a palavra encarnada, né? Ou seja, por Deus. Né? Por isso que ele diz que ele é a verdade. Né? Ele é a palavra, né? Que nos lava, que nos salva. Né? E nós vemos isso em 1 João, capítulo, versículo 1. Em João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio era o verbo, e o verbo, né? Ou seja, no princípio era a palavra. Então nós vemos aí Jesus como a palavra, né? Como uma revelação especial. Hein? O Espírito que nos inspira na compreensão da palavra. Ou seja, a inspiração é isso.
Ele nos inspira na compreensão da palavra. Se você não tem sabedoria para entender certas coisas, por isso te desmotiva, peça a Deus que Ele vai te dar, né, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, ou seja, Ele vai fazer você entender tudo aquilo que você precisa, para você poder ter um bom entendimento, compreender bem a palavra. João, no capítulo 3, versículo 28, você vê isso tranquilamente. E a terceira parte daí da tríade revelatória, nós já vemos revelação, inspiração é iluminação. Tá? E é através da iluminação que o Espírito Santo ele concede aos cristãos a capacidade intelectual de poderem compreender o que foi inspirado e revelado nas Escrituras Sagradas. Tá? Ou seja, é o que fecha aí, né? É o trindade, né? Revelatória. É impossível entender uma situação de pecado, né, sem a intervenção do Espírito Santo que produz luz em nossa consciência. Tá? Ou seja, o ímpio ele não vai entender nunca, tá, a situação do pecado que ele vive. Ele não se converter em seu coração e não começar a seguir a Cristo. Né? Ele não vai entender nunca. Então vamos lá. A iluminação acontece por quê? Né? O homem natural ele não pode discernir, tá, a iluminação. Vemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Né? A obra de Cristo na cruz ela faz sentido quando essa iluminação chega à nossa mente. Tá? Tudo passa a fazer sentido, porque nós estamos iluminados. A venda caiu dos nossos olhos. Né? E nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Né? O apóstolo Paulo falando em Coríntios. O Espírito Santo ele nos ensina com essa iluminação. Porque nós vamos, a partir daí, aprender mais. Em João capítulo 14, versículo 26, nós vemos isso. E assim a gente veste a tríade revelatória. Na primeira videoaula aí, nós vimos aqui pessoas passando aqui, filhos, acabaram de chegar aqui em casa, não vai ter problema. Tá bom, irmão? Que vai influenciar em nada. Então vamos ver aqui. Quero deixar alguns textos aqui para os irmãos, algumas tarefas aqui para vocês fazerem, tá? Aquele que não assistiu a aula, quero que vocês façam um resumo dessa aula, tá? Então quero aí que vocês me respondam quem escreveu a Bíblia, qual é o tema central da Bíblia, como a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela age. Quero que vocês me falem isso tudo. Tá? O que quer dizer a palavra Bíblia, né, que nós falamos aqui. Nós encontramos a palavra Bíblia na própria Bíblia. Então nós vamos ver isso. Quero que vocês vejam aí nos páginas. Aproximadamente quantos autores escreveram a Bíblia, em quantas línguas a Bíblia foi escrita. Tá? Ou seja, coisinhas a mais que vocês vão ter que pesquisar. Como ela está dividida, quantos livros tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quanto tempo demorou para se formar a Bíblia, como nós podemos classificar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento está relacionado com o Novo Testamento. Por quê? Quero que vocês me respondam. O que é revelação bíblica? O que é inspiração? O que é iluminação? Tá? Isso aí eu quero que os irmãos que não assistiram essa primeira aula aí, quero que os irmãos façam um resumo e me entreguem na próxima aula. Tá? Possível com o risco de não aí não somarem pontos, né, de participação do trabalho, tá bem? E com Deus aí, a paz seja.